Meu nome é Silas de Tarso, eu trabalho aqui na empresa Avalara e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a parte legislativa do Brasil na área tributária. É, Começando aqui a nossa apresentação, né, a área tributária no Brasil é algo extremamente complexo e algo extremamente amplo, justamente por conta das dimensões do país, de ser algo aí continental com diversos estados, unidades de federação, e isso acaba implicando em uma série de mudanças de normas e de questões específicas de cada estado e de cada região do país. Aqui só alguns números de acordo com o Instituto Brasileiro de Tributação, de Planejamento Tributário, né, que nós temos hoje em vigor no Brasil, na última medição, né, em setembro de 2021, mais de 30 mil normas disponíveis e vigentes, né? Se a gente for olhar um todo, onde a gente começa a falar sobre períodos anteriores, sobre retificações de arquivos, que a gente vai explicar um pouquinho melhor daqui para frente, no Brasil, nos últimos 33 anos, foram notificadas e liberadas mais de 440 mil normas. Então, assim, são números extremamente amplos, tanto por conta do tamanho realmente do país, do Brasil, mas também por conta da complexidade, de ser algo com diversos detalhes. Isso força as empresas no Brasil a investirem por ano mais de 180 bilhões de reais. Isso tanto em pessoal, quanto em sistema, quanto em treinamento, quanto em RP. Então, são vários pontos que as empresas são forçadas a investir, porque senão elas não conseguem cumprir toda essa carga tributária, toda essa parte legislativa. E um dos trabalhos aqui que nós realizamos na Valara, né, daqui a pouquinho eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, mas é todo esse acompanhamento, é toda essa verificação dessa complexidade tributária no Brasil. Se a gente olhar, por exemplo, uma estimativa de quanto que as empresas dedicam em média, só para monitorar essas atualizações de tabelas de impostos, as empresas, em média, por ano, investem mais de 320 mil reais só para esse monitoramento. Por quê? Porque para cada unidade de federação, para cada estado do país, existem uma série de detalhes, uma série de normativas e atualizações legais. Se a gente fala, por exemplo, de uma média mensal de normas publicadas, são mais de 1.300 normas. Então, assim, é muita coisa diariamente sendo alterado em todo o país. E quando a gente começa a olhar ainda mais para os setores, a gente começa a ver o quanto isso ainda continua muito amplo, né? Se a gente fala, por exemplo, sobre benefícios fiscais, olhando para um setor industrial, que é algo também bem explorado no país, cada estado tem uma série de benefícios específicos. Por exemplo, um dos estados, que é o Rio Grande do Sul, tem mais de 185 benefícios fiscais que podem ser utilizados. Se a gente falar de Minas Gerais, são mais de 84 benefícios e todos os demais estados com as suas particularidades, com benefícios específicos. Isso falando apenas de um departamento, apenas de um setor, né? Setor industrial. Se nós falamos de outro setor, no caso a importação, que eu acredito ser algo muito importante para todos nós, é um setor também que precisa ser analisado com base nos benefícios, porque quando a gente fala de importação, existe toda uma estratégia de onde alocar essas informações, de como receber essas informações no país, e aí cada estado também oferece benefícios tributários específicos que vão interferir diretamente na produtividade, diretamente na lucratividade e na estratégia da empresa. Então, um dos estados, que é a Bahia, tem 82 benefícios diferentes. A gente fala de Minas Gerais, 40 benefícios, São Paulo, 35 benefícios, e isso também espalhado pelo Brasil todo, diversos benefícios nesse departamento. E quando a gente fala desses benefícios, olhando um pouco mais do que eles se tratam, a gente está falando realmente de benefícios de isenções, de não incidências, de reduções de base de cálculo para identificar os tributos, suspensão, diferimento, e aí isso vai também se separando e se dividindo entre as regiões do país, né? Então, a gente consegue ver que no Sudeste, no Sul, existem realmente os maiores índices aí de suspensões, de diferimentos, de cálculos tributários. Então, são benefícios que vão auxiliar e muito na estratégia da empresa,
empresa. E esses benefícios todos, né, quando a gente fala de benefícios tributários, de toda essa dificuldade, essa é a primeira etapa apenas, porque todos esses benefícios eles serão utilizados para a emissão de notas, para recebimento de notas fiscais numa operação, notas fiscais, conhecimentos de transporte, notas fiscais de serviço, que existem essas nomenclaturas, né? Todas essas movimentações, elas são realmente o início da jornada fiscal, o início ali do processo. Mas após essa emissão de notas, após esse processo de recebimento de notas fiscais, existem ainda as apurações desses tributos, considerando todos esses benefícios, e as entregas das obrigações. Porque no final dos períodos, né, claro, cada obrigação com sua particularidade, mas no final dos períodos existem todas essas entregas de obrigações para os órgãos responsáveis. E uma das principais obrigações, ou melhor, um dos principais programas de governo no Brasil é o SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, que é um arquivo magnético, um recebimento de um arquivo único, consolidando todas as apurações, consolidando todas as movimentações da empresa e endereçando aos órgãos responsáveis. Esse programa, ele é relativamente novo, e constantemente recebe atualizações de layout, atualizações de registros, né? Porque eles funcionam dessa forma, com blocos sobre notas de entrada, notas de saída, nota de mercadoria, notas de serviço, são blocos específicos e registros específicos que envolvem aí principalmente a separação dos tributos, né? Então, nós temos um SPED voltado para o ICMS e o IPI, que é um imposto voltado para a parte estadual. Nós temos um SPED específico para o PIS e COFINS, que são impostos federais. Nós temos um SPED específico para a escrituração contábil digital, que é o ECD, um SPED específico para a escrituração contábil fiscal, então para esses lançamentos dessas informações, e ainda um REINF, que é uma obrigação voltada para as retenções na parte de serviços prestados, serviços tomados. Então, são vários arquivos que consolidam tudo isso, mas além dessas obrigações que são amplas, que consolidam todas as movimentações, ainda existem todas as tratativas fiscais. Então, todo esse acompanhamento de notas, todas as gerações específicas referente a ativos imobilizados, a entrega de informações de importação, a geração de guias de recolhimento. Então, a parte fiscal no Brasil, ela é um mundo imenso e extremamente complexa, mas aqui é só uma visão do fim de tudo isso, né? Porque no momento que a gente faz todo esse processo, no momento que existe toda essa apuração, o final dessa jornada é efetivamente a geração dessas obrigações e a entrega para o fisco, para a Receita Federal, para a Secretaria da Fazenda do Estado, para esse órgão responsável, e ele irá auditar tudo isso e poderá e irá notificar essas empresas que não estejam cumprindo, não estejam entregando tudo aquilo que deve ser entregue. Silas, ok, excelente. Entendi que é extremamente complexo. Como atingir esse objetivo, ou como conseguir realizar todos esses processos? Bem, a Avalara tem esse objetivo. Então, o nosso objetivo é atender 100% do compliance fiscal, é auxiliar as empresas a entregar tudo isso, a consolidar essas informações e realizar essas entregas, com soluções 100% em nuvem, soluções 100% compliance, adequadas ao fisco, e trabalhando aí desde plataformas e e-commerce, né, plataformas digitais, também com empresas de diversos segmentos e verticais, e também com marketplaces, então cada uma aí com sua particularidade, mas sempre integrando as informações que estão no RP para a parte fiscal. Então, ele sempre tem esse foco, a Avalara tem esse foco, né, de conectividade, de ser uma solução que se conecta com o ERP, com a origem desses dados, para extrair essas informações, consolidar, tratar tudo isso e entregar essas informações para o fisco. E nós temos hoje unidades
em diversas partes no mundo, e diversas empresas no mundo confiam esse compliance fiscal à Avalara. Então, existe todo um know-how, todo um conhecimento que a gente vai passar um pouquinho mais para vocês agora. Quando a gente fala da jornada fiscal como um todo, basicamente a gente está falando de um processo de compra e de um processo de venda. Então, existem essas duas etapas nas empresas, né, nas empresas no Brasil, nas movimentações no Brasil, e essas duas etapas de compra e venda, elas são separadas em vários momentos, né? E a Avalara consegue auxiliar as empresas em todos esses momentos. Então, nós temos desde soluções para auxiliar e consumir informações de clientes e fornecedores, nós temos soluções para auxiliar no processo de cadastro de produtos para garantir que eles estejam de acordo com o compliance fiscal, soluções para auxiliar no processo de pedido de venda e pedido de compra. Então, ali no início, no começo do processo, eu vou emitir um pedido de compra para o meu cliente, eu já tenho uma tratativa para garantir que toda a sequência da minha jornada ela esteja correta. Soluções para garantir ali tanto a emissão de documentos fiscais de forma correta, como também o recebimento de documentos fiscais, e além disso, toda a integração com a escrituração fiscal, todos os lançamentos contábeis sendo apurados e sendo controlados dentro da Avalara. Então, nessa imagem, né, eu passei resumidamente sobre cada um dos pontos, mas nós temos aqui em laranja as soluções da Avalara que se acoplam, né, podemos usar essa palavra, que trabalham integradas com o ERP, simbolizado aqui em azul, com todas essas etapas. E aí, quando a gente fala ERP, entendam que pode ser qualquer ERP de mercado. Então, os grandes ERPs já são nossos parceiros da Avalara Global e já existem conectores prontos, homologados, já em produção com diversos clientes utilizando, e mesmo assim, todas as soluções da Avalara, que nós vamos mencionar, elas ainda possuem diversas APIs, diversos momentos que permitem aí consumo e integração de dados. Vou passar aqui pelos principais pontos dos principais módulos, mas nós estaremos à disposição para aprofundar em qualquer um desses temas com vocês. Então, o primeiro módulo, que eu acho que é um módulo extremamente sensível na operação e que traz um ganho operacional gigantesco, é o Avatax Brasil Cálculo, que ele realiza justamente essa determinação do tributo. Então, quando a gente fala de um processo de compra, eu estou identificando de quem eu estou comprando, então de qual é o meu fornecedor, esse produto que está entrando na minha empresa, qual que seria o tributo correto desse serviço? Eu vou fazer um pedido de compra, eu já quero fazer o pedido de compra já determinando os tributos de forma correta, para garantir que minha operação esteja sendo feita de forma correta, até mesmo que eu esteja estimando os meus custos, né, de uma forma devida. Então, a solução já trabalha integrada. E também com toda a parte de venda. Eu vou fazer efetivamente a emissão de um pedido de venda ou a emissão de uma nota. Esse processo do RP, ele se conecta através de uma API ao Avatax, e o Avatax devolve toda a determinação de tributos. Então, por exemplo, se a gente fala sobre as vantagens do sistema, é a efetividade ali no ganho, competitividade de precificação, é a preservação da margem de lucro do negócio. Então, quando eu entendo quais são os tributos que eu vou efetivamente ter que arcar, eu consigo estimar melhor os meus valores, tanto para mais quanto para menos, né? E a eliminação de contingências tributárias, que é quando eu vou fazer uma venda de uma mercadoria, eu tenho que colocar um valor muito maior, porque eu não tenho exatamente o valor final do meu tributo. Então, tudo isso gera todas esses problemas, né? A solução, ela evita ali essas autuações fiscais por conta de falhas e atrasos de atualizações, essas inconsistências na parametrização, a aplicação incorreta de normas fiscais. Então, lembrem que a gente mencionou mais de 1.300 atualizações mensais, em média, que ocorrem de normas. Poxa, como manter tudo isso atualizado sem uma solução? Sem um sistema como o Avatax, que realiza todo um acompanhamento, que tem uma cobertura completa nacional nos 27 estados,
com 100% de atualização aqui na tabela TIP, com uma plataforma integrada, com um workflow de atualização, com toda uma usabilidade focada no usuário, uma plataforma fácil, simples, clara, com simulações intuitivas e, o mais importante, integrado com o ERP, com o e-commerce, com um processo de emissão de notas, com APIs unificadas com toda a segurança e autenticação. Então, toda a solução segue uma série de normas de segurança, tudo isso também documentado e disponível para consulta, e também com regras customizáveis. Então, ainda assim, mesmo todas aquelas regras, aqueles benefícios que a gente mencionou, na verdade, a solução acaba ainda indo além de tudo isso, né? Então, o Avatax, ele acaba facilitando todo esse processo, porque eu tenho todo esse benefício e, além disso, eu ainda tenho informações como uma conectividade com e-commerces para agilidade na venda, para integração, para desenvolvimento das informações. No momento do cliente navegar no site, no momento do cliente navegar no front, ele já consegue me apresentar esses detalhes e ainda evitando uma série de experiências para o cliente que no e-commerce, sem essa retaguarda tributária, podem ser aí muito negativas. Então, aqui mostrando especificamente algumas telas do sistema para exemplificar. Quando a gente fala de Avatax e de fundamentação legal, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que na minha movimentação, eu tenho exatamente quais são as alíquotas com base no meu produto específico. Eu tenho um produto de beleza, eu tenho um produto de consumo, eu tenho uma autopeça, eu tenho algo específico. Nós, para cada um dos tributos, diremos qual é a alíquota específica, qual é a vigência, qual é a fundamentação legal que deve ser utilizada. Se eu estou falando de uma movimentação interestadual, entre estados, a solução vai apontar exatamente qual é a alíquota, qual delas deve ser utilizadas e ainda apresentando uma série de possibilidades de simulação tributária com base no emitente, com base no destinatário e destacando o valor do tributo. Esse é um dos módulos que eu acredito que ele seja o mais importante na jornada, porque ele é o início. Então, uma vez que tudo isso esteja correto, nós já temos a sequência de forma correta. Então, por exemplo, o segundo passo, que seria efetivamente o Tax Docs Monitor, a captura de notas de entrada. Uma informação importante: por que realizar esse gerenciamento de notas de entrada? Primeiro, porque é uma obrigação. Então, existe essa regulamentação no Brasil para armazenamento de todas essas informações, mas, além disso, para gestão operacional mesmo. Então, é a garantia de que todas as notas emitidas contra a empresa, então, se a gente fala de uma nota fiscal eletrônica, se a gente fala de uma nota fiscal de serviço municipal, que o Brasil hoje tem mais de 5.000 municípios, que existe também uma complexidade muito grande, a solução ela captura todos esses documentos emitidos contra a empresa, para que eu tenha ciência de tudo isso, realiza o armazenamento dessas informações de nuvem e ainda realiza a integração com o ERP. Então, é a garantia de que tudo isso que foi capturado está integrado com o meu ERP. Então, eu tenho essa informação, né? No momento que a solução está capturando essas informações do Portal Nacional, no fisco de forma automática, ela está capturando, trazendo essas notas, deixando disponível para que eu faça ali numa solução em nuvem toda a guarda, toda a recuperação de notas, todos os vínculos entre os documentos, e além disso, me permite fazer diversas consultas gerenciais, de operações, relatórios, e todas essas notas que foram capturadas pelo sistema, elas estão disponíveis tanto para uma consulta. Então, a qualquer momento eu consigo consultar todos esses documentos, como também para uma manifestação, que também é uma obrigação nacional. Então, as notas emitidas contra mim, eu tenho que ir lá na Receita e dizer: olha, essa operação foi confirmada, essa operação não foi realizada. Então, o sistema também realiza isso e ainda tem uma série de checagens na Receita Federal e no Sintegra, que são obrigações estaduais, para garantir que tudo isso esteja correto. E aí sim, essas informações que foram capturadas, elas são escrituradas no ERP. Então, nesse momento, eu já tenho a certeza de que as minhas notas emitidas estão corretas e de que todas as notas emitidas contra mim também já estão escrituradas. E aí a gente vai para a etapa da apuração desses arquivos. E dentro do sistema, nós também temos todo esse acompanhamento no Tax Compliance, que é onde todas as minhas notas de entrada, todas aquelas notas emitidas contra mim
que foram escrituradas no meu RP serão integradas para a solução do Tax Compliance de forma automática, através das APIs, e também todas as notas emitidas por mim, as minhas saídas, também serão apresentadas dentro do sistema. Também haverá essa integração. Então, dentro da solução, ele também vai me trazer essa possibilidade. E quando a gente fala de solução fiscal, ele vai me apresentar aqui dentro também toda a apuração de cada um dos tributos, a geração dessas informações no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal, incluindo toda a parte de acompanhamento dessas atualizações de legislação, porque todos esses arquivos, né, que a solução realiza o acompanhamento, além de ser algo extremamente complexo, ainda é algo que precisa ser acompanhado, né? Precisa ser acompanhado pela legislação, porque está sempre sendo atualizado. Então, nós mantemos isso atualizado, mantemos isso disponível no sistema, e tudo isso também integrado com o RP, como nós mencionamos aqui dentro da solução. Então, tudo que for integrado do RP fiscal, contábil, inventário, via API, já está lançado dentro da Avalara. E aí, na Avalara, na parte fiscal especificamente, existe todo um acompanhamento, existe toda uma verificação de dashboards, de validações, de apurações, de controles de apurações específicas, como é o caso do SIAP, que é algo específico para um ativo imobilizado dentro da empresa. E também existe todo o acompanhamento fiscal. Então, quando a gente fala de documentos fiscais, nós estamos falando de controles, de registros de controle de produção de estoque, nós estamos falando de geração de guias, nós estamos falando de geração de blocos específicos de obrigações. Por exemplo, inventário, todo o detalhamento, composições de produto, tudo isso disponível no sistema. Isso na parte fiscal. Quando a gente fala da parte contábil, nós começamos a falar sobre outras apurações, apurações de imposto de renda, apurações de contribuição social, com todos os lançamentos devidos, todas as informações disponíveis no sistema. Então, é um sistema bem amplo, robusto, e todas as apurações desses impostos. Então, as informações vieram do RP, foram lançadas no sistema e agora elas são apuradas efetivamente. Apuração do ICMS, apuração do IPI, do PIS e COFINS, do ISS, geração de guias, possibilidades de alterações em lote, possibilidades de edições que a solução permite, e também toda a geração efetivamente dessas obrigações, aonde o sistema permite que essas gerações sejam não somente realizadas pelo sistema, mas também sejam agendadas. Então, existe toda uma automatização onde eu agendo o processo de geração para todas as minhas empresas, com todos os detalhes de layout do arquivo, de período e todos os blocos que serão gerados. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um SPED fiscal, dentro desse arquivo existe uma série de definições que a solução já traz essa estrutura para pegar todos aqueles dados que vieram do RP, centralizá-los, organizá-los e gerar um arquivo no layout que a Receita Federal ou o Cefaz precisa ou obriga, né? Melhor dizendo. Então, a solução realiza esse processo e, além disso, obrigações como o REINF, que já é uma transmissão automática, é um evento específico do sistema, da Receita Federal também, que é voltado para os serviços, as retenções de contribuição previdenciária de serviços tomados e serviços prestados, além de processos administrativos. Então, são vários pontos que a gente passou aqui que fazem parte da solução do Tax Compliance, além de auditoria desses arquivos e além de uma solução para controle dessas obrigações que ainda estarão disponíveis. Esse é um pouquinho, só uma pequena parte da jornada fiscal que a Avalara consegue auxiliar as empresas a cumprir, a entregar todos esses arquivos, desde o início, garantindo que a minha origem, meu início esteja correto, no meio do processo e no final, entregando a obrigação e controlando o que foi ou não entregue. Então, nós estamos à disposição, a Avalara está presente no Brasil com
com diversos segmentos, né, atendendo diversos segmentos na parte fiscal e na parte contábil, e nós vamos deixar aqui alguns contatos para que vocês entrem em contato, será um prazer falar com você, marcar uma reunião, realizar uma apresentação detalhada e o mais importante, entender a sua necessidade, porque quando a gente fala de fiscal, nós estamos falando de particularidades diversas, isso desde segmento, de verticais, como também de localidade no Brasil, dependendo do estado, dependendo da movimentação que vocês tiverem. Meu muito obrigado, foi um prazer falar com vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição e até a próxima, pessoal.